Glória a Deus. Atos 10, 44 diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, na sua versão está caiu, outras versões está desceu, mas o certo é desceu sobre eles o Espírito Santo e todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Versículo 47 de Atos 10. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? 48 e último: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Senhor, fala com a gente, fala com o teu povo nessa noite, que nós possamos entender o que a tua palavra quer falar com cada um de nós. Abençoa-nos, dá-nos uma noite na tua presença e que nós tenhamos frutos nessa noite, em nome de Jesus. A igreja diz: você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Hoje eu tenho uma palavra poderosa para o teu coração, e eu quero falar sobre a vida de um rapaz que era centurião. O nome dele era Cornélio. Mas antes você vai olhar para essa pessoa abençoada e vai dizer assim, bem calmamente: você é uma pessoa jovial. Tema da mensagem. A voz do Cid Moreira: tema da mensagem. Agora bem forte, vamos lá, crente. Crentes mais que pentecostais. Tema da mensagem: liberando o perdão. A gente falou isso sexta-feira, e eu quero liberar sobre a tua vida algo profético, algo nessa noite que vai abençoar a vida de muita gente. A gente começa a entender a história de Atos, e Paulo está no meio desse povo de uma grande confusão. Uma grande confusão porque o Senhor veio para os seus filhos, e muitos filhos não entenderam, Brendo, que o reino foi feito para filhos. O reino foi feito para príncipes e princesas. Você está do lado de um príncipe, do lado de uma princesa, que pode até parecer um sapo, mas é um príncipe. Você está do lado de uma pessoa abençoada, né? Você está do lado de uma pessoa que tem Cristo, que é feliz. Eu tenho certeza que se a pessoa botar você de cabeça para baixo, não sai 10 reais daí. Mas você é declarado príncipe e princesa, porque o reino dos céus te alcançou. Então você está do lado de uma pessoa que tem Cristo, amém? Aí atrás, sejam abençoados, tenham Cristo no coração de vocês. A palavra vai dizer que Paulo está pregando o evangelho, está saindo com os discípulos, a galera está fazendo um montão de coisas, mas na verdade, Paulo vai passar um legado, não só simplesmente para Cornélio, que era um centurião, mas Pedro. Pedro vai pegar Cornélio e vai recebê-lo, talvez na sua cidade, a cidade chamada de Jope, uma cidade que por nome Jope significa beleza. Pedro está em uma estadia, porque eles eram missionários, apóstolos, e Pedro estava dando um passeio. Assim como Paulo era o percussor de todo o livro de Atos, Pedro também era um percussor que pregava muito o evangelho e ganhava muitas almas. O livro de Atos também pode ter sido escrito por Lucas, e a palavra vai dizer que Pedro agora ele vai receber a presença de um centurião. O que é um centurião? É um grande guerreiro que domina 100 a 1000 soldados. Esse cara tem grande responsabilidade. Ele tem responsabilidade dentro de um reino. Só que esse cara que era Cornélio, centurião, ele aceitou Jesus. Eu profetizo que na tua casa aquilo que era impossível vai se tornar possível. A tua família vai aceitar Jesus. O negócio é tão forte aqui com o Cornélio, que Cornélio ele não só quer aceitar Jesus, ele quer conhecer os apóstolos, ele quer conhecer os discípulos. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Não adianta só você ver o evangelho pela live, você tem que vivê-lo. Você tem que parar de ser seguidor, você tem que ir.
Você tem que parar de só clicar, você tem que trabalhar, você tem que ter uma atitude. E a Bíblia vai dizer que Cornélio, ele era gentil. Nós somos gentios. O nosso país, o Brasil, é o terceiro país católico do mundo. E parece até uma coisa, né? Na Argentina agora tem um papa, que é argentino. A Argentina nunca foi um país católico. O Brasil é, mas nunca saiu um papa do Brasil. Está saindo daqui pastores. Quem está entendendo, diga glória. Por ser um país católico, e muitos de vocês, como eu também, viemos do catolicismo. E nós chegávamos em casa com aquele cordão com bolinhas e ficávamos fazendo o quê? A reza. Ave Chester, né? E você passava a bolinha e você fazia orações, rezas. E cada bolinha era um significado que, para quem foi católico, vai entender. Mas não só bastasse você estar no catolicismo, você tinha que fazer a primeira comunhão para tomar aquela ceia que sumia na tua boca. Ninguém sentia. Eu era louco para tomar aquilo. Mas você não quer só fazer a primeira comunhão, você quer ser coroinha, porque um dia você quer ser um padre. Então, nessa questão católica, e o Brasil ser muito católico, nós não temos só um Deus pelo catolicismo, nós temos vários. Aí tem Maria, Jorge, Sebastião, Pedro, que foi considerado para os católicos o primeiro papa do mundo, né? Então a Bíblia vai dizer que nesse meio do catolicismo abriu espaço não só para os judeus, não só para os cidadãos israelitas, abriu espaço para mim e para você que é gentil. Sabe o que o Evangelho fez com a gente? O Evangelho nos alcançou. Aí deixa eu falar algo profundo. O Evangelho não só alcançou você, o Espírito Santo entrou dentro de você. Só que agora a gente não vive mais o que o catolicismo no tempo romano ensinava. O que acontece é que nós agora não temos mais deuses pagãos. Nós não temos mais deuses de madeira. Nós não temos mais deuses que são feitos de pedra. O nosso Deus, Ele é vivo. O nosso Cristo ressuscitou. Ele veio como carne, mas Ele é Senhor. E Ele está no nosso meio, com o seu Espírito Santo, com a sua comitiva de anjos, para receber eu e você. Porque nós temos um novo corpo, uma nova vida, uma nova criatura. E fomos lavados pelas águas batismais. Você não está aqui à noite porque você veio bater cartão. Você veio para cá porque o Espírito Santo te trouxe. Mas pastor, o ímpio sente o Espírito Santo? Quando ele dá espaço, ele toca. É por isso que nessa noite eu vou pedir, Espírito Santo, começa a tocar, para que pessoas sejam isso. Tem pessoas já agradecendo, obrigado Senhor. Nós queremos ser tocados por esse Espírito. A palavra vai dizer que Cornélio, ele queria sair da vida idólatra, da vida pagã. Eu quero entrar nessa palavra e eu quero que você entenda bem. Diga para essa pessoa do lado, presta bem atenção. Jesus está falando contigo. Ele era idólatra e pagão. Ele tinha deuses, mas ele continuava sendo centurião. Irmãos, o negócio é profundo. Você pode trabalhar onde for, você pode entrar onde for, você pode passear onde for, você pode viajar para onde você quiser, você pode pisar na faculdade, na escola. Você continua sendo uma pessoa escolhida por Deus. Quem anda contigo é o Espírito Santo. Sabe por que não aconteceu nada na tua vida? Porque tem uma família de joelhos dobrados para você ter sucesso na sua vida profissional, para você ser a pessoa quem você é. Porque não adianta também ser cristão e não ter caráter. Não adianta ser cristão e dar volta nas pessoas. Irmãos, Cornélio saiu de todas as coisas para dizer: eu não quero só ver o Evangelho, eu quero viver. Eu preciso viver esse Evangelho. Eu preciso voltar a chorar por almas, Cláudio. Eu preciso botar o som na rua e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Eu preciso parar de ouvir as coisas do mundo, parar de ouvir as novelas, as televisões e começar a ouvir a voz de Cristo. O Senhor vai falar contigo nessa noite. O Espírito Santo vai chamar muitas pessoas aqui para fazer o ID. O Espírito Santo está chamando os gentios. O Espírito Santo está chamando o Brasil. O Espírito Santo está chamando o povo carioca. Está chamando o Rio de Janeiro. Está chamando São João de Meriti. Sabe para quê? Para a
gente reinar. Eu profetizo que nessa noite vai ter muitas pessoas sendo limpas. Ei, papai, o seu sangue esteja nas nossas portas, Senhor. Pode mandar o que for, todo inferno se levantar. Você está comigo profetizando? Inferno nenhum tem poder na minha família, porque a partir de hoje eu quero viver o Evangelho. Eu quero ser uma nova criatura. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, Senhor, faz morada. Pode morar aqui, nós cantamos isso. Pode morar em mim. Espírito Santo, toma posse da minha família. Eu profetizo em nome de Jesus. E quem está ligado, dá glória a Deus. Quem está ligado, aplauda ao Senhor. Ei! Cornélio era centurião, e ele estava orando na hora, deixa eu pegar aqui, ele estava orando na hora nona. Hora nona para os judeus era às 15 horas ou 3 horas da tarde. 15 horas ou 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, quem está trabalhando tem tempo para orar? Sim ou não? 3 horas da tarde, quem está trabalhando tem tempo para orar? Não, quem está trabalhando, está trabalhando. Quem está em casa, está em casa. Mas só que tem uma coisa: quando a gente busca Cristo, a gente sempre dá jeito. Porque quando estava apaixonado pela namorada, pela esposa, pelo esposo, arrumava tempo para tudo. Arrumava dinheiro para viajar, mas o sapato lá da loja Renner não pagou até hoje. Conseguiu comprar viagem de avião para voar para um montão de lugar, mas não conseguiu pagar a blusa da loja Hering. Arrumou dinheiro para o dia dos namorados, mas hoje não tem nem R$2 para dar de oferta. Os pais sofreram essa semana, porque tinha que ajudar a esposa para dar um presente para o dia dos namorados. Irmãos, eu comprei um bombom para minha esposa, sumiu na sala. Quando eu fui ver, tinha 2 Pac-Man sentados no sofá e deu a última mastigada. Falei, esse bombom é meu. A Lucimar chegou revoltada: cadê o meu bombom de cacau de chocolate com o leite das vacas especiais dos Estados Unidos? Sumiu. A gente precisa desenvolver algo dentro de nós, para que Deus tenha também uma atitude em nós, porque Deus só vai reagir quando a gente agir. Os céus aguardam a manifestação de quem? Dos filhos. Olha para quem está do teu lado: o céu está esperando a tua manifestação. O céu está esperando você agir. Cornélio tem uma atitude. Cornélio vai orar às 3 horas da tarde. Para quê? Para que Deus se revele para ele. E a Bíblia vai falar no versículo 4 de Atos 10. Volta uma folha aí. Atos 10, versículo 4. A palavra vai dizer que este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas, não é uma oração não, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Em outra versão, a tua oração e a tua graça, as tuas ações de graça subiu ao céu. Porque não adianta dizer que é cristão e não ter atitude de abençoar. O abençoador abençoa. O que é curado cura outras pessoas. O que anda no Espírito faz outras pessoas andar no Espírito. É por isso que você está aqui nessa noite. O Espírito Santo está do lado dessa pessoa que está do teu lado aí, ó. Essa pessoa está sendo transformada. A palavra vai dizer que Cornélio está orando 3 horas da tarde. E Cornélio, quando está orando, ele recebe uma visita que talvez você nunca teve essa experiência. Ele recebeu a visita de um anjo. O anjo chega. E é a mesma coisa que a gente vai sentir hoje: temor. A gente não entende o que Deus quer fazer. Talvez tu foi para casa chorando e não entendi o que Deus estava falando contigo. Deus está dizendo que Ele vai se apresentar de uma maneira, aleluia, sobrenatural na tua vida. Sabe para quê? Para começar a acontecer os impossíveis. Quem está pegando isso para a sua vida? O impossível vai começar a tomar forma. Aleluia. Nós vamos começar a tocar em coisas impossíveis que não era para acontecer, coisas impossíveis vão começar a aparecer. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor vai vir trazer a resposta. O anjo do Senhor vai vir até o nosso encontro e a gente vai ficar atemorizado dizendo assim: quem é você? O que você veio fazer? E o anjo do Senhor disse para Cornélio: Cornélio, eu ouvi as suas orações. Eu vi o que você fez pelo próximo. Eu vi o que o teu coração estava sedento por fazer.
eu enxerguei o teu interior. Irmãos, eu estou sentindo muito Deus aqui, irmãos. Quem tem o Espírito Santo de Deus não consegue ficar calado, não consegue ficar quieto. Irmãos, eu vou dizer em nome do Senhor Jesus: não deixa ninguém calar a tua voz. Seja profeta na tua casa, seja homem de Deus na tua casa, seja uma mulher de Deus na tua família. Comece a profetizar no teu vale e dizer: anjo do Senhor, eu sei que o Senhor ouviu minha oração, então a partir de hoje o impossível vai tornar possível. Ele tem uma visão, irmãos. Ele tem uma visão, praticamente algo sobrenatural aconteceu no seu quarto. E ele era um centurião, um cara que tem um lugar reservado no reino. O Espírito Santo foi até a casa dele. O Espírito Santo entrou lá no quarto dele. Quantas pessoas estão hoje aqui precisam liberar coisas que estão doendo dentro do quarto? Em nome do Senhor Jesus, libera hoje. Escuta isso, irmão, tema da mensagem. Fala, tema da mensagem: liberando o perdão. Libera coisas que estão dentro de você, que estão te carregando para o resto da vida. Você não merece mais sofrer. Você é filho e filha de Deus. Você foi feito criatura, aleluia, de Deus. Mas agora Ele não te chama mais de criatura. Você passou disso. Você agora é nova criatura. Você é filho, você é filha. Ele tem uma visão porque ele está no lugar de receber a direção do anjo do Senhor. Ele encontra um homem de Deus, aleluia. Ele encontra algo profético. E esse anjo fala para ele assim: olha, você vai até Pedro. Mas como ele é centurião, ele não pode ir. Ele enviou 2 homens, aleluia. O Espírito Santo vai enviar, aleluia, algo profético para a tua vida. Eu vou falar aqui, irmão, Deus está falando muito forte no meu coração. O que é impossível da gente conseguir até chegar, Deus vai enviar os seus anjos lá naquele lugar. Eu estou sentindo que Deus está trabalhando aqui no nosso meio em favor disso. O Senhor está enviando o seu anjo no lugar que a gente não pode ir. Está impossível, eu não vejo, parece que tudo está feio. Mas a palavra diz: centurião Cornélio, manda os teus servos, os teus homens que vão até a casa de Pedro, lá na cidade de Jope. Ela significa beleza. Versículo 9 de Atos 10. Diga para o seu irmão do lado: Bíblia. Versículo 9: e no dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro. Olha, o negócio é profético, irmãos. Vocês vão entender agora. Versículo 9, quem está, não fica com a Bíblia fechada, fica desligado, sai do celular, pelo amor de Deus. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade de Jope, aqui não está Jope, mas eu estou falando, subiu Pedro ao terraço para fazer o quê? Orar. Na hora, sabe que hora sexta era? Meio-dia. Meio-dia é hora da fome, sim ou não? Quem agradeceu pelo almoço hoje? O arroz, o feijão e o ovo, R$10. Oh, aleluia. Eita glória. Quem agradeceu hoje pelo frango, pela sobrecoxa, quem pode dar glória a Deus? Feita lá no carvão. A Bíblia vai dizer que quando ele mandou Daniel, os 2 servos dele, para chamar Pedro, Pedro estava indo para o terraço para fazer o quê? Para orar. Ele está indo para um lugar alto. Eu vou explicar para você o que Deus falou comigo quando eu estava lendo isso. Quando você está debaixo de um propósito que Deus te deu, há uma concordância não só no céu, mas na terra. Sabe o que Deus... Você vai dar glória agora, você vai entender. Quando você está fazendo algo para a tua vida, Deus começa a abrir portas que você não viu. Mas quando você começa a caminhar, Deus começa a abrir portas. Você está entendendo isso? Deus começa a colocar pessoas especiais na sua vida. Deus começa a colocar anjos para te guiar, e profetas de Deus, e pastores, e líderes, e amigos de Deus, para você ver o caminho. Sabe o que está acontecendo hoje? Enquanto você está orando por um propósito, Deus está abrindo porta. Quem está recebendo isso? Amém? Enquanto você está orando aqui, Deus está preparando a porta de emprego amanhã para você. Enquanto você está, quem está orando aqui no terraço igual Pedro, quem está orando em casa igual Cornélio, enquanto você está orando aqui na igreja,
Deus está abrindo porta lá nos Estados Unidos, Deus está abrindo porta em Minas Gerais, Deus está abrindo porta aqui na Bahia, Deus está abrindo porta aqui em Nova Iguaçu, Deus está abrindo portas de emprego, Deus está abrindo porta para você ter a sua família de volta, Deus está abrindo porta para o seu casamento voltar ao normal, Deus está abrindo porta para a sua vida sentimental melhorar, Deus está abrindo portas para você receber o perdão dele. Porque tem gente que está aqui hoje que não quer dinheiro, só quer a glória. Tem gente que está aqui hoje, não está preocupado com o dia de amanhã. Eu estou preocupado se Jesus vai falar comigo hoje. Eu estou preocupado se Ele vai abrir a porta. Eu estou preocupado em orar, porque enquanto eu oro, o anjo do Senhor vem. Ei, eles vão encontrar o apóstolo Pedro. Ei, a Bíblia vai falar que os servos de Cornélio não foram encontrar um cara famoso, não foram até uma igreja para receber uma oração. Eu vou lá naquela vigília porque o negócio vai ser forte. Aqui tem alimento para você comer. Você está entendendo? Aqui tem alimento para você comer. Você não precisa procurar mais em lugar nenhum. A glória de Deus está nessa casa. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor te trouxe aqui para ter glória. A Bíblia está dizendo que ele manda os seus servos na casa de Pedro, o apóstolo. E Pedro vai para o terraço antes de recebê-los. E a Bíblia vai dizer que ele está orando. Versículo 9. Ele está orando já quase meio-dia, a hora do almoço. Versículo 10 vai dizer assim, ó: e tendo fome. Tem gente que está com fome aqui? Ou tem gente que sente fome o dia todo? Tem gente que fala assim, eu estou com fome. Gente que esconde biscoito, Dani. Gente que sente fome o tempo todo. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ó, a Bíblia vai dizer que Pedro foi arrebatado. É igual os crentes quando vai dormir, fecha o olho. Tem gente que dorme com o olho aberto, já viu, gente? Dá até medo. Parece até uma assombração dormindo. Além de estar com o olho aberto, ainda ronca. E se tiver com a barriga para cima, lá em casa é um jogo de empurra, né? E quando minha esposa está cansada e ela ronca, eu empurro ela, ela vira. Quando eu estou cansado e roncando, ela vai e me vira. Não mete essa não. Aleluia. Há um jogo de empurra. Pedro vai dizer que a Bíblia vai dizer que Pedro é arrebatado em sentidos. Tem hora que a gente está no culto, irmãos, você não lembra mais dos boletos, não lembra mais dos problemas, não lembra mais das dificuldades. Parece que aqui é o último lugar da sua vida. Eu profetizo que você vai viver assim o dia todo. A glória vai te dizer, vou profetizar. A partir de hoje o Senhor está liberando tranquilidade para a tua mente, para a tua família. Você vai viver em paz, por favor, em nome de Jesus, recebe para a tua vida. Você vai ter paz a partir de hoje. Pode te perturbar, pode falar o que for, não vai te alcançar, porque o anjo do Senhor falou: eu vou enviar o homem de Deus para falar contigo. A partir de hoje, você está sendo curado e está sendo curada. Só que Pedro tem uma visão também, no versículo 11. Não fecha a Bíblia não. Estamos falando de Bíblia. E viu o céu aberto. Eita, é muito forte, irmãos. Espera aí, para tudo. E viu o céu aberto, e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para onde? Diga comigo, terra. Agora diz como o profeta pentecostal: terra! Via-se um vaso que tinha como um lençol quatro pontas. Se você for ver na guerra medieval, todo lençol de fogo que era enviado tinha dois vasos ou duas bolas de pedra na ponta. Para quê? Para rodar e matar os inimigos queimados. Você já deve ter visto esse vídeo. A Bíblia vai dizer que desce do céu um vaso, ele tem uma visão, e um lençol com quatro pontas. Quando a gente ora, muitas vezes a gente não se liga que o Senhor invada os quatro cantos da... O Senhor está colocando um lençol no planeta Terra hoje. Sabe o que está acontecendo? Eu quero que você entenda isso. Ele tem uma visão para ir até Pedro. Ele tem uma visão para ir até Pedro. Mas Pedro tem uma visão daquele que viria. Uma coisa é você ter uma visão de uma pessoa, outra coisa é Deus ter a visão dela.
Sabe o que o Senhor está fazendo hoje, dona Esther? Ele está colocando sobre nós mais unção. Nós vamos abrir os nossos olhos espirituais. Recebe isso, eu vou explicar isso aí do lençol, fica ligado. Em nome do Senhor Jesus, que você tenha uma restauração no seu interior. A Bíblia vai dizer que vai descer um lençol. Que lençol seria? Esse lençol seria para cobrir a terra. Vasos significam coisas para serem cheias. Com certeza, para o lençol descer, esse vaso tinha que ter alguma coisa dentro. Eu imaginei e fiquei ligado com Deus. Deus colocou azeite dentro do vaso para descer sobre a terra. O Brasil está sendo restaurado a partir de agora, irmãos. Eu vejo Deus restaurando o Brasil, o Senhor fazendo algo poderoso. Mas o Senhor queria falar para Pedro o seguinte: Pedro, eu estou derramando esse lençol sobre a terra, porque tem uma geração que vai vir depois de você. É por isso que a geração de jovens está aqui, de crianças que estavam aqui na frente. Esses serão os grandes pregadores de daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Eles serão os grandes pregadores, grandes ganhadores de almas. Esses jovenzinhos que estavam aqui, são eles que vão rodar o Brasil e o mundo pregando o Evangelho, levando o lençol da unção, levando os vasos de azeite, carregando a palavra para as nações. O Senhor levanta nessa noite, não só as crianças, mas você, para ser os ganhadores de almas. Há uma visão, Pedro tem uma visão. Tem um lençol descendo. Tem algo acontecendo. Tem algo que Deus quer fazer na terra. E diz a palavra que esse lençol descia sobre a terra. Deus estava preparando uma ligação com Pedro, com uma ligação com Cornélio. O que você pedir hoje aqui vai estar ligado no trono. O que você entregar hoje aqui vai estar ligado com o reino. Abre a tua Bíblia lá em Atos capítulo 2, 37. Volta um pouquinho. Atos 2, 37. Oh, papai, como é bom sentir a tua presença. Aleluia. Está com ele aí? Vou até botar meu celular aqui. Oh, papai. Preparou essa música para mim, Nicolas? Aleluia. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Atos 2, versículo 37. Você abriu aí? Versículo 37. Nós vamos até o 39. Aleluia. Graças a Deus não apareceu nenhum comercial aqui, meu pai. Tá igual irmão, foi botar o som na igreja, apareceu um pessoal dançando lá, meu Deus, está amarrado. O pastor botou a mão na cabeça do rapaz, tirando todos os demônios, mas era o celular. Aleluia. Atos 2,37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de ou dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vou repetir essa palavra de 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de, e recebereis o dom do, depois de quê? Do batismo. 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O que a Bíblia está falando em Atos 2 para Pedro? Que aquilo que ele ouviu aqui em Atos 2,37 veio acontecer em Atos 10. O povo gentil foi até Pedro. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o Espírito Santo te trouxe para você ter novidade de vida. Ninguém gosta de viver coisas velhas, ninguém gosta. A gente gosta de viver coisas novas. E hoje eu fiquei tão feliz de ver essas meninas aqui, Dani. Pega elas, mata elas, Senhor. Essas meninas dançando. Aleluia. A Bíblia está dizendo em Atos 2,37, ouvindo eles isto, o seu coração estava preparado para ter o que fazer. Entrou para a igreja, está parado, meu irmão, é uma máquina desligada. Eu profetizo que a partir de hoje os crentes vão se levantar para fazer alguma coisa para Jesus. Mesmo que seja no almoço, mesmo que seja alguma coisa, vai se levantar para fazer. Aqui não tem ninguém válido, amém, igreja?
A Bíblia vai dizer que eles foram até Pedro. O que faremos nós? O que tem para a gente aí? O que tem para vocês? Arrepende-se. Se voltem a Cristo. Arrepende-se dos seus pecados e Cristo vai te dar perdão. E depois do batismo das águas com Jesus, vocês vão receber o dom do Espírito. Deixa eu profetizar na tua vida. Eu profetizo que o Espírito Santo vai te dar muitos dons a partir de hoje. A sua mão está cheia de cura, tá aí, irmãos? Toca nessa pessoa do lado assim, seja curado. Seja curada, vai, filho. Toque em mim também aqui, por favor. Obrigado. Só eu toco em você sempre. Para de ser egoísta. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que eles, depois de ser transformados, eles se arrependeram, foram liberados o perdão, e o Senhor, através dos seus discípulos e profetas, diz que todos eles foram batizados. Depois que eles foram batizados, eles receberam o dom do Espírito. Irmãos, tem um detalhe nessa palavra que a gente precisa prestar atenção. Não adianta a gente fazer nada para Deus se a gente não tem o Espírito Santo. Porque se você negar o Espírito, você nega Cristo. Se você negar ao Espírito Santo, você nega Jesus. Se você negar ao Espírito Santo, você nega a Deus, você nega aos céus, você nega ao reino. A Bíblia está dizendo que eles, depois de ser perdoados, eles foram batizados e Pedro liberou o Espírito Santo sobre eles. Irmãos, eu quero nessa noite fazer algo profético. Eu quero liberar o perdão para vocês e vocês liberar o perdão para muita gente. Eu preciso liberar o perdão nessa noite. Eu preciso que você seja cheio do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, os vossos filhos e a vós também, todos que estão longe, todos quantos Deus, o nosso Salvador, vai chamar. Deus está chamando gente de longe para voltar a ser o que Deus quer que seja. Deus tirou você do laço do passarinheiro. Deus tirou você da peste perniciosa. Deus tirou você do leãozinho. Deus tirou você de tudo aquilo que era ruim para estar aqui hoje, para ser chamado de filho, para receber mais unção. Tem unção para todos aqui nessa noite. O primeiro passo do povo que foi até Pedro é ser convertido. O versículo 38 diz isso: eles se arrependeram e se converteram e foram cheios do Espírito Santo. Atos 10, 44, volta para lá. Atos 10, 44 vai dizer: e dizendo Pedro ainda estas palavras, desceu o Espírito Santo, aleluia, sobre todos que ouviam a palavra. A Bíblia vai relatar que Pedro, que recebeu uma palavra lá atrás, Pedro recebeu uma palavra, e Atos 2, Atos 10 acontece. Os gentios estavam vindo, os israelitas estavam se convertendo, o povo de Samaria, o povo de Jerusalém, o povo de Nazaré, o povo estava se convertendo. Por quê? Por causa da unção que estava sobre o apóstolo Pedro, por causa da unção que está sobre o Menk nessa noite, por causa da unção que está em São João de Meriti, por causa da unção que está no Rio de Janeiro, por causa da unção que está sobre o Brasil. Há um lençol sobre o Brasil. E a Bíblia diz no Atos 10, 44, que Pedro estava explicando sobre o Evangelho. Coisas simples, coisas que muitas vezes a gente não quer ouvir. A palavra a gente não quer ouvir, a palavra a gente não quer entender. Porque é muito mais fácil ouvir um louvor, é muito mais fácil ver alguém falando, do que a gente vir e viver. A palavra vai dizer que Cornélio tem um desejo de conhecer esse evangelho. E quando Pedro reúne, porque o que aconteceu? Pedro vai dizer em alguns versículos aqui, no versículo 21, vai dizer no finalzinho de Atos 10, está comigo aí? E descendo Pedro junto aos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem vocês procurais? Qual é a causa de vocês estarem aqui? O que vocês vieram fazer aqui? Mas no versículo 26, mas o Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem.
Sabe qual era o grande problema? Eles estavam achando que Pedro era Deus, estavam achando que Pedro era o Espírito Santo, estavam achando que Pedro poderia fazer milagre, porque ele é algo sobrenatural. Não, irmãos, nós somos de carne, nós somos de sangue, nós temos desejos carnais, e muitas vezes a gente sai da presença e a gente esquece do tamanho do nosso Deus. Nessa noite, não deixa que o pecado te domine, não deixa que as mágoas, as manchas, o que as pessoas falaram te destrua. Joga tudo no lixo e viva o novo de Deus. No versículo 29, pelo que sendo chamado vim sem contradizer, Pedro vai ao encontro de Cornélio. Pois por que razão você mandou me chamar? A palavra vai dizer que no versículo 33, eu estava lendo isso tudo, entenda bem essa palavra: e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora pois nós estamos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus tem te mandado. Você não veio aqui porque você quis, o Espírito Santo te trouxe. Pastor Marcelo, o que o Senhor tem para dizer para mim nessa noite? Libera tudo que está dentro de você para viver o novo. Joga tudo que te preenche fora, que é lixo, joga fora e começa a colocar coisas novas. Para de viver nas custas da sua esposa, nas custas do seu esposo, nas custas dos seus filhos, nas custas dos seus pais, e começa a viver o Espírito Santo, você. Porque a salvação individual, a salvação não é para a família, é para quem quer, é para quem recebe, é para quem vive, é para quem chora, é para quem ora, é para quem tem visão, para quem tem revelação. A palavra é para quem quer. Pedro, o que você tem para falar para nós? Versículo 34, fica aí, não desliga não. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de... Todos aqui são bem-vindos ao Evangelho. Aqui não tem nome de igreja, esquece o Menk. Aqui não tem nome de igreja. Você é bem-vindo a conhecer o Evangelho. Você é bem-vindo a viver o Espírito Santo. Que você vá para a tua casa hoje e seja cheio do Espírito Santo, independente se a sua família é cristã ou não. Você tem o Espírito do Deus vivo, quem habita em você. Ele vai com gemidos inexprimíveis dizendo: vai, eu estou te mandando. Fala, profetiza, ora, jejua, entra no mistério, entra na minha palavra, ora 3 vezes ao dia. Faça como Daniel, vai para o jejum, mesmo que esteja dentro de uma cova. Nós não queremos mais um evangelho de aparência. Nós não queremos mais um evangelho que não tem essência. Para quem ir para a igreja para ficar vendo show? Vai para o Maracanã, vai para os grandes clubes, vai para o Montana. Não, aqui é lugar da glória de Deus. Aqui é lugar do Espírito Santo descer. Aqui é lugar do Espírito Santo falar. Aqui é lugar do Senhor falar com cada um de nós. Ô papai. E a Bíblia vai dizer no versículo 38, aleluia. No 34 vai dizer: Deus não faz acepção de pessoas. 38, Jaqueline. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro está falando assim: Jesus de Nazaré, ele já veio, ele andou no meio de nós curando. Só que Jesus não era egoísta. Jesus não ficava só para ele. Jesus liberou sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Irmãos, eu acho que você não está entendendo. Deus está liberando sobre você uma unção para vencer na sua casa. Ele liberou sobre nós uma unção para pregar aos perdidos e oprimidos. Hoje todas as pessoas que estão oprimidas, elas vão ser curadas. Pessoas que estão sendo destruídas, elas vão ser curadas. A Bíblia vai dizer no versículo 43, vamos lá, o 43, Atos 10, eu estou na Bíblia, irmãos. Diga comigo, Bíblia. Atos 10, 43. E este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Escuta bem, igreja, escuta bem. A estes dão testemunho. Pedro está dando testemunho do que o Senhor fez. Ele curou e ele ungiu. A eles dão testemunho, e a todos os profetas, que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Deixa eu falar algo para você nessa noite.
seja perdoado. Está ouvindo? Seja perdoado dos seus pecados. Receba o perdão de Cristo na sua vida. Não tem mais culpa sobre você. O teu passado não importa. Quantas besteiras nós fizemos, joga tudo no lixo. O que falaram de você pouco importa. Eu estou jogando tudo que não presta na minha vida no lixo. Quem está recebendo isso, irmãos? Nós jogamos, tem pessoas que estão aqui recebendo isso do seu coração. Joga tudo no lixo. A Bíblia está dizendo que foi liberado e todos eles receberam o perdão dos pecados. Agora Pedro vai fazer o quê? Pedro vai batizar. Pedro vai fazer o ID. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terminou de batizar? Agora se preparem para receber o Espírito Santo. Irmãos, eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Vou pedir para cá vir o louvor todo. Que o Espírito Santo possa tocar em você agora. Aleluia. E eu escrevi aqui na minha folhinha, porque não coube tudo que a gente tinha preparado. Pode apagar aí, minha filha Mariana. Deixa só aqui para mim. Perdão. Eu tenho 2, 4, 6, 7 passos para você liberar algo hoje. A Bíblia vai dizer que o Senhor perdoa os gentios. E não só eles são perdoados, eles recebem o Espírito Santo. Nós vamos cantar um louvor, e eu quero que você ouça no seu espírito, para que você jogue fora muitas coisas que te machucam. Primeira parte do perdão: você precisa liberar. Liberar perdão. Escuta bem, presta atenção, não conversa nessa hora não. Você precisa liberar o perdão. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos devem. Eu preciso ser perdoado para perdoar. Ou melhor, eu preciso perdoar para ser perdoado. Entenda bem isso. Você não tem que esperar que venham falar com você. Você pode decidir. Diga comigo o tema da mensagem: liberando o perdão. Primeiro passo: eu preciso liberar o perdão. Segundo passo: eu preciso esquecer o que fizeram comigo. Você está ouvindo? Pastor, não tenho amnésia, eu não vou esquecer. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de no espírito você esquecer tudo. Porque se você lembrar do que fizeram contigo, você vai se machucar de novo. Esquece tudo o que fizeram com você. Você não precisa daquela pessoa. Você não precisa daquela mulher, daquele homem. Você não precisa daquela pessoa mais. Aquela pessoa só te fez mal. Esquece. Apaga da sua vida. Terceiro, avalie e pense no que te ofendeu. Porque tem pessoas que nos ofendem sem a gente saber que ela nos ofendeu, sem ela saber que nos ofendeu. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas usadas pelo diabo para tirar a sua paz. Você sabia que depois que você veio para a igreja a luta piorou? Porque o diabo está doido para ver você na velha vida. Você não vai viver mais não. Você foi usado para louvar ao Senhor. Você foi usado para ministrar o louvor. Você foi usado para ser levantado como profeta. Você foi levantado, esquece o teu passado. Joga fora esses pensamentos. Quebra tudo isso na sua vida. Vamos para o quarto? Para de conversar com homens e converse mais com Deus. Se eu fosse você hoje, ia para dentro do teu quarto, botava o som no maior volume, meia-noite, e começava a declarar aleluia. Aleluia, aleluia. Diga isso, igreja. Aleluia. Diga, igreja. Aumenta a voz, aumenta o som. Aleluia. Aleluia.
Fui perdoado. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Pode apagar aqui. Ei, papai. Diga bem baixinho. Feche teus olhos e cante. Aleluia. Diga ale. Aleluia. Oh! Eu te amo, meu Rei e Salvador. Eu te amo. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado. Eu te amo, meu Rei e Salvador. Eu te amo. Seus olhos são como pedras preciosas. Isso, bem baixinho, vai, Uziel. Seus olhos. Seus olhos são como pedras preciosas. Mais uma vez, os seus olhos. Os seus olhos são pedras preciosas. Diga mais uma vez, os seus olhos. Os seus olhos são como pedras preciosas. Nós queremos ver os seus olhos como chama, e nós queremos ver os seus olhos como chama. Quinto passo. Eu tenho que pensar nas minhas decisões. Se esse namoro me faz bem, eu quero. Se não faz, eu tô fora. Ei, se essa amizade me faz bem, eu tô dentro, tô junto. Estamos fechados. Mas se essa amizade me estraga, eu não quero mais amizade do mundo. O que tem um vaso justo com as coisas do mundo. Se essa música me faz bem, que é um louvor, o que é que eu preciso do mundo? Nenhuma música mundana vai encher-me daquilo que Deus tem para me encher. E aleluia. Diga isso, igreja. Sexto passo. Você tem que pensar nas decisões e você também tem que ter equilíbrio. Não é porque eu sou da igreja eu vou invalidar o macumbeiro, o espírita. Não.
tem que estar perto de mim, porque é a unção de Deus. Eu não faço o que eles fazem, eu não como o que eles comem, eu não falo com o que eles falam. Não, eles vão sentir a glória que estão em mim, porque agora eu não só sou batizado nas águas, eu tenho o dom do Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? O Espírito Santo está aqui e ele habita em você. Último passo: sejamos como crianças que temos o coração puro. Ei, libera o teu coração hoje. Eu encerro essa palavra. Ainda vou encerrar agora. Abre aqui para mim Efésios 4:32. Tenha um coração de criança. Efésios 4:32. Coloca aqui para mim, profeta. Ei, achou aí? Se for, já tá? Obrigado, meu filho. Antes sedes um para com os outros benignos, que se você seja bom, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou vocês e eu em Cristo Jesus. Sabe o que está acontecendo? Baixa só um pouquinho o som. Sabe o que está acontecendo nessa igreja aqui hoje? O que você recebeu, você vai liberar. O Espírito Santo que te perdoou vai fazer você receber perdão e liberar perdão para outros. Se te fizeram mal, se falaram mal de você, libera perdão. Escuta bem nessa noite, libera sobre a tua vida o perdão, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer algo nessa noite? Pega 2 e 3 e ora aí, fala: libera perdão, ora com essa pessoa.